Olá! Já bebeu água? Tá com cintos apertados? Porque agora a gente vai numa pequena viagem. Na internet existe esse vídeo sobre um fenômeno muito intrigante do nosso universo. Emergência. Mas o que seria isso? Eu sou a Mandy e esse é o Phelps. Já ouviu falar do jogo da vida? Não é esse, não. Isso, agora sim. Você pode baixar esse jogo no seu celular se quiser e acompanhar com a gente. Esse é o único jogo que importa na natureza. Sobreviver. Agora, para esses quadradinhos, a vida é bem simples. Se eles têm menos de 2 vizinhos, eles morrem. Se eles têm mais de 3 vizinhos, eles morrem também. Mas se eles tiverem 2 ou 3 vizinhos, eles continuam vivos. Esses quadradinhos também conseguem se reproduzir. Se um quadrado vazio tiver exatamente 3 vizinhas vivas, ele nasce. Essas são as regras absolutas que governam o universo desses quadrados. São 3 regrinhas bem simples. Mas se fizermos com que elas interajam do jeito certo, podemos criar todo tipo de máquina. Vamos imaginar algo simples, como esses 3 quadrados alinhados. O que você acha que vai acontecer quando eu avançar uma geração? Bom, esses 2 aqui só têm um vizinho cada. Então na próxima geração eles vão desaparecer. E esses 2 vazios, que têm 3 vizinhas? Eles vão nascer. Agora se eu deixar o tempo passar... Olha só, tem um pisca-pisca. Mas também dá pra fazer umas outras coisas. Podemos fazer um quarteto que nunca morre. Mas isso é muito simples. O que acontece se a gente começar com muitos quadrados? A vida real também é exatamente assim. Apenas muito mais complexa. Muito mais complexa. Esse universo de quadrados tão simples, com apenas 3 regras de sobrevivência, morte e reprodução, já é o suficiente para mostrar que com interações suficientes e um pouco de ordem, podemos montar todo tipo de máquina. Desde super simples como esse planador, passando por essa linha de produção de planadores, pulsares lindos e naves gigantescas. Isso é emergência. Você já se perguntou como seu coração sabe quando ele precisa bater mais rápido ou mais forte? Já viu como a sua pele sabe quando suar, quando se arrepiar? Como seu nariz sabe quando espirrar? Tudo que existe no mundo, desde o seu corpo até as galáxias, segue um conjunto de regras. Podem não ser tão simples como contar o número de vizinhos, mas ainda são regras. Para entender melhor isso, vamos começar do começo. Começar do final que não vai ser, né? Mas enfim. Vamos lá, vamos dar um zoom nesse corpo. Mais um. Agora, só mais um pouquinho de zoom. Finalmente chegamos na menor unidade viva de um ser vivo. Mas será que essa é a menor coisa que existe? A menor coisa que todo mundo concorda que é vivo? Sim, são essas coisinhas chamadas células. Elas existem de todos os tamanhos, cores e formas. Mas se continuarmos a dar zoom, chegamos num reino um tanto estranho. Aqui as coisas vibram, chacoalham, se aproximam e se afastam. Cabos de força para todo lado, porém nada mais é vivo. Aqui está o princípio de tudo. Mas como esse mundo tão pequeno funciona? Podemos entender dando um passo para trás. Olha esse pedaço de papel. Você pode acompanhar se quiser. As nossas mãos mágicas vão te ensinar a montar. Precisa de algum papel. Com um quadrado de papel, não precisa ser grande. Dobre ele no meio. Agora leve essas bordas ao meio.
Dobra os 2 cantinhos. Desse jeito. Dobra as bordas ao meio de novo. E agora forma o losango. Só o que falta é guardar as pontas dentro dele e tá pronto o origami. Tá, mas e eu com isso? Lembra do nosso amigo Conway? Do jogo da vida de Conway? Igual aos quadrados do jogo da vida, esse origami é simples, um tanto inútil, mas só se ele estiver sozinho. Se a gente olhar, eles podem se encaixar. Essas peças podem se encaixar e isso muda tudo. Mas se você juntar peças suficientes do jeitinho certo, elas podem fazer cubos? Tá, tem potencial. Vamos juntar mais algumas. Assim, podemos produzir coisas complexas e intrincadas se juntarmos peças suficientes. E isso é só mais um dos infinitos exemplos de emergência. Complexidade nascendo da simplicidade. E sabe o que mais? As moléculas que fazem você e tudo em volta se comportam seguindo as mesmas regras. Regras dos átomos, que seguem as regras da natureza de atração e repulsão. Você, eu, somos o resultado de trilhões e trilhões e trilhões de coisinhas interagindo. Mas, se somos formados por moléculas que não têm vida, como temos vida? Para responder essa pergunta, primeiro temos que entender como a ciência define o que é vida. E a ciência diz que o ser precisa ser capaz de se reproduzir, ou seja, deixar descendentes. Aí cada ser tem a sua própria forma de reprodução. Ok, esse ser se reproduz, então ele precisa ser capaz de evoluir. Todos os seres vivos evoluem ao longo do tempo, possibilitando assim que eles continuem a existir. Ótimo! Ele também cumpre esse requisito. Então, esse ser também precisa ser capaz de responder a estímulos do ambiente. Isso permite que eles interajam com o mundo em volta, como quando um mosquito sente que tem gente por perto e vai lá atormentar. Eu sempre acordo com esse mosquito chato. Sim! E também, como por exemplo, quando sentimos dor ao encostar em algo quente, impedindo assim que a gente fique com a mão lá um tempão e cause uma queimadura grave. Se uma coisa também cumpre esse requisito, ótimo! Então, outro ponto que ele precisa cumprir é possuir metabolismo. Ou seja, no interior de suas células ocorrem várias reações químicas que garantem a sobrevivência. Calma, a gente tá quase no final. A gente falou agora há pouco que para ser considerado um ser vivo, ele precisa ter metabolismo, e que isso ocorre dentro das células. Então, olha aí como as coisas se ligam. Para ser vivo, ele precisa possuir pelo menos uma célula. Diferente dessas outras coisas aí que não tem. Legal. Então ele se reproduz, evolui, tem células e metabolismo e ainda por cima responde aos estímulos do ambiente? O último ponto para termos certeza que é um ser vivo é: ele tem material genético? O material genético é responsável por guardar todas as instruções de como montar as máquinas da célula. Elas mantêm o metabolismo e também garante a passagem dessas informações, seus genes, para futuras gerações. Ele cumpre todos esses pontos? Sim! Então, ele é um ser vivo. Legal. A gente entendeu o que define a vida. Mas como aquelas moléculas que foi explicado pra gente lá no começo e que não são vivas, viram vida? Então, aí que entra a beleza da vida. Somos formados por centenas, não, milhares, milhões. Na verdade, nem eu sei o exato. Porque são realmente muitas moléculas que interagem formando uma única célula. E tudo no nosso corpo é formado por células.
A união dessas moléculas forma o que já vimos lá no início, você se lembra? A menor unidade viva de um ser vivo, a célula. Esta é a unidade fundamental da vida, desde uma microscópica bactéria, sua vida depende de uma única célula, ou de outros seres vivos, como os animais e as plantas, que têm muitas células. Esses seres formados por várias células são chamados de seres multicelulares. Cada célula destes tem uma determinada função. Se juntarmos muitas dessas células com funções iguais e deixar que elas interagem e conversem entre si e com o ambiente, elas formam o que conhecemos como tecidos. Um exemplo que conhecemos são os nossos músculos. Ele é formado de tecido muscular, ou seja, várias células especializadas para isso. Acho que já entendemos agora que tudo, absolutamente tudo é união, né? Tudo seguindo suas regras próprias. Então, se nós continuarmos a unir tecidos, vamos ter os órgãos. Isso mesmo, órgãos como o seu coração, pulmão, fígado, etc. Esses daí mesmo que temos dentro do nosso corpo. Ou também podemos pensar nas folhas, raízes, caules, entre outros que temos nas plantas. Às vezes é bom lembrar que não tem só a gente de ser vivos, né? Todos são resultados de interações de coisas menores, aumentando nível a nível, como o Phelps já disse antes. Continuando esse quebra-cabeça, quando juntarmos órgãos que interagem entre si, formamos os sistemas. Então, podemos pensar em sistemas respiratórios, no sistema digestivo, entre outros sistemas que formam os seres vivos. Mas e quando juntamos tudo isso? O que acontece? Tirando todo o zoom, vemos um indivíduo completo, uma planta, uma estrela do mar, um cachorro, você, eu. Ah, não, pera, eu sou só um desenho no computador. Cada indivíduo existente em todo o universo é único. Mas podemos juntar mais. Agora, se afastando do indivíduo, tudo isso aqui é um Lego gigante que vai se encaixando. Uma peça sozinha não é muita coisa, mas se juntarmos muitas e deixarmos que interajam, temos uma população. Isso vale para todas as espécies, de formigas, a peixes, a búfalos. Todas! Se afastarmos mais um pouquinho, calma, eu juro que tá no final. Várias populações de espécies diferentes de uma região formam uma comunidade, de formigas e pulgões e de joaninhas. As florestas inteiras, e recifes, e aquela pizza da semana passada que ninguém comeu. A interação desses seres vivos, não só com os outros seres vivos, mas também com o ambiente, ou seja, coisas não vivas como água, terra e ar, entre outras formas, formam o nosso ecossistema. E sem deixar ponta solta nenhuma, quando tudo isso se junta, desde as microscópicas moléculas até os grandes ecossistemas, tudo isso junto forma a biosfera, que é todo esse nosso maravilhoso planeta. Será então que a gente entendeu? Esse gigantesco planeta que a gente chama de lar é uma coisa super complexa e complicada, por causa de todos esses níveis. Chamamos esse espaço de onde vivemos de biosfera. Vamos brincar com o zoom novamente? Credo, Mandy, quanto zoom! Tá, vou resumir. Então, agora vamos voltar para onde começamos, saindo das biosfera e entrando no ecossistema de uma cidade, observando uma comunidade de mosquitos e pessoas, focando só nas pessoas. E aí chegamos no um único indivíduo, mas ele é complexo, e a gente ainda pode descer mais níveis dentro dele. Cada camada que descemos faz a gente ver coisas cada vez mais simples. Vemos aqui os sistemas feitos de órgãos, feitos de tecidos. E com muito zoom, a gente chega na nossa menor unidade viva, as células, que são super importantes. Mas podemos dar mais um, não podemos? Claro que podemos. Mas aí entramos num mundo microscópico estranho que não tem mais vida. E vemos as moléculas que fazem as células e tudo que conhecemos. E se a gente continuar... Para aí! Chegamos num átomo. Mas isso é um assunto para outra hora. O Vini e a Jenny estão ansiosos para te contarem tudo sobre um desses níveis.